A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é Deixando o Passado para Seguir Jesus. E a mensagem encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Com Jesus é assim, você tem que obedecer sem saber para onde vai, apenas confiando na palavra de Deus. Mas algo que nós precisamos fazer é obedecê-lo na sua totalidade. Abraão, quando ele foi, ele levou Ló. Ele não conseguiu se desapegar de Ló quando Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Às vezes a gente tem uns lós na nossa vida, aos quais a gente não consegue se desapegar e a gente insiste em levar aquilo, mas a gente não vai conseguir levar até o fim. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que nos desfazer. E aí Abraão, ele teve que recomeçar a partir do momento que ele deixou Ló para trás, porque ele teve que dar terras, boas terras que era dele para Ló. Talvez hoje você não quer lidar com certas situações na tua vida que você vai ter que lidar depois e essas situações podem te causar prejuízo. No caso de Abraão não foi prejuízo porque Deus ele deu muito mais, mas a gente precisa entender que Deus ele nos deseja levar mais longe do que nós pensamos ir. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, ele vai falar abundantemente mais, é o que a palavra de Deus diz, mas nós precisamos obedecer a Deus na totalidade e deixar para trás aquilo que pode servir para nós de impedimento. Talvez com Abraão só iria até ali, mas Deus desejava levá-lo para uma peregrinação muito maior. Talvez Deus ele deseja te levar mais além, mas isso que você está apegado, está te impedindo, está te prendendo. Quais são os lós que você deseja, que você precisa deixar hoje? Quais são os pecados que você tem guardado, que você tem escondido? Quais são as coisas que você não tem conseguido se libertar? O Senhor deseja te ajudar a ser livre por completo, mas você precisa deixar que o Senhor te liberte. Você precisa desejar essa liberdade. Quando eu escolhi seguir o plano e o propósito de Deus, algumas coisas eu precisava deixar para trás. E confesso que não é fácil abrir mão de coisas que já temos o costume, que já temos hábitos, mas o Senhor, ele nos ajuda pacientemente a deixar quando nós nos dispomos. Nós não podemos cair no comodismo, porque o Senhor, a gente canta, né? Quero viver a totalidade da promessa, mas eu preciso me entregar a esse Deus completamente, totalmente, abrir mão de tudo. Por mais que tenha coisas que são intrínsecas dentro de nós, o Senhor, ele vai, nos desvencilhar disso a partir do momento que deixamos no altar. Você não vai entrar no reino dos céus com bagagens, porque a porta é estreita. O Senhor, ele precisa te purificar. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor, ele quer santidade, ele requer santidade. Nós precisamos ser santos como o Senhor é santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode se desvencilhar de todas as coisas que te impedem de ver Deus, mas se você deixar uma coisa, essa coisa te impedirá de ver o Senhor. Porque o Senhor, quando ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar, ele derramou a sua última gota de sangue. Foi tudo o que Deus deu para nós. Depois saiu água. Essa é a demonstração que ele deu tudo. E você precisa entregar tudo. O que Deus tem te pedido que você ainda tem se agarrado. Isso, na verdade, é o que está te impedindo de avançar, de ir além. O que Deus tem para você é muito melhor, é muito maior. Abre mão desse vício. Abre mão desse pecado, abre mão dessa situação, dessa pessoa, dessa circunstância, se entrega, se lança, tira essa resistência, muda o que tem que mudar, muda veste, muda comportamento, muda tudo por amor de Jesus, porque ele entregou e ele deixou, foi tudo por mim e por você. E no final vai valer a pena. Você tem que deixar o seu passado para trás, porque Abraão, ele só viveu tudo que ele viveu porque ele acreditou, porque ele obedeceu e porque ele deixou. Você só vai viver se você também fizer o mesmo. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigada pela tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a deixar todo o nosso passado para trás de pecaminosidade que nos impede de estar na tua presença. Senhor, nos fortalece, abre a nossa visão espiritual para enxergarmos, Senhor, aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos impedido de viver a totalidade da tua promessa, Senhor. Nós queremos estar na tua presença, aos teus pés, por completo. Então, Senhor, nos ajuda a estar por completo, em nome de Jesus.
Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.